tarde a todos. Nós vamos dar início aqui à reunião semanal do grupo de Medicina do Esporte, especificamente Endocrinologia do Exercício. E quem vai nos presentear aqui com a apresentação hoje do grupo dos residentes vai ser a Melissa Mel. E o tema que ela vai falar, gente, é um tema extremamente prático, principalmente nos dias de hoje. Tem um assunto relevante na endocrinologia do esporte, que é o hipogonadismo induzido pelo abuso de esteroides sexuais androgênicos. Mel, pode começar. Olá, gente, boa tarde. Eu sou a Melissa, obrigada, Cris, pela introdução. Eu sou a Melissa, R1, do Programa de Medicina do Exercício e do Esporte e do Exercício da Escola Paulista de Medicina. E eu vou compartilhar agora a minha tela, eu vou sumir aqui agora, mas... Bom, gente, hoje eu vou então apresentar, como o Cris falou, um tema super relevante hoje em dia, né, principalmente pelo crescimento desse tema, tanto nas mídias quanto nos consultórios. Então, vou apresentar sobre hipogonadismo por abuso de esteroides anabolizantes. Então, eu vou começar um pouco um pouquinho introduzindo o assunto com um pouco de história. Então, como que surgiram os esteroides anabolizantes? Começaram lá no final do século XIX, com o cientista Brown Séquard, produziu pela primeira vez um artigo falando sobre os efeitos no homem da injeção de um líquido proveniente de testículos de animais, que causaria um aumento da energia, do vigor físico, isso lá em 1889. Mas foi só na década de 30 que foi produzida pela primeira vez uma testosterona oral, sintética, que poderia ser consumida pelos humanos, né? E foi amplamente utilizada na Segunda Guerra Mundial pelos soldados por aumentar o vigor físico e força, e também agressividade, né? E entre as décadas de 50 e 70, foi amplamente utilizado pelos atletas olímpicos. Essa da foto era uma atleta russa, que foi símbolo dessa época em que os esteroides anabolizantes eram utilizados durante as Olimpíadas. E foi só em 75 que a WADA considerou entrou na lista de doping, né? E hoje, temos o quadro de hoje, em 2024, onde os esteroides anabolizantes são amplamente utilizados, né? Eles evoluíram muito e são usados tanto por atletas de modalidades não olímpicas, né? Como no fisiculturismo, quanto também, por vezes, os atletas olímpicos também acabam utilizando e são pegos no doping, como foi o caso nessa foto tem o Daniel Nascimento, que esse ano foi pego em julho pelo doping, e entre as várias substâncias que estavam na urina dele, estavam também esteroides anabolizantes, e ele não pôde participar das Olimpíadas desse ano. Então, um tema bem atual, né? Então, o que é o uso abusivo de esteroides anabolizantes? É o uso não terapêutico, que visa a performance física e estética do indivíduo. Cerca de 70% dos atletas profissionais já declararam um uso prévio de drogas ilícitas, e entre essas, os esteroides anabolizantes. Porém, menos de 1% desses são pegos no antidoping. É calculado que há um aumento de mortalidade em 2 vezes em usuários abusivos de esteroides anabolizantes comparados com indivíduos que não usam essa substância. E são vários os efeitos adversos: hepatotoxicidade, cardiotoxicidade, policitemia, dislipidemia, aumento da pressão arterial, sintomas depressivos, ginecomastia e o hipogonadismo. Então, agora, eu vou falar um pouco de quem que usa hoje em dia, né? Qual que é o usuário moderno de esteroides anabolizantes? Eu já falei previamente que antes eram mais atletas que utilizavam, né? Lá na década de 50 e 70 eram mais atletas profissionais. E hoje em dia? Hoje a gente tem que a prevalência é maior nos homens do que nas mulheres, sendo que a prevalência entre os homens varia de 3 a 4,2%. E quando a gente vai para o ambiente da academia,
os homens que frequentam a academia têm uma prevalência de 15 a 30%, é um número bem alto, né? Pensar que 15 a 30% dos homens que frequentam a academia utilizam esteroides anabolizantes. E, hoje em dia, tem uma tendência mais de objetivos estéticos. Então, 80%, 4 em cada 5, não são atletas profissionais que utilizam essas substâncias. São mais esse público que vai à academia e tem esse objetivo de melhorar a performance estética. Então, geralmente, é um homem entre 18 e 30 anos, branco, com status socioeconômico acima da média, para ter acesso às drogas. 20,9% dos pacientes com hipogonadismo que procuraram terapia de reposição com testosterona tiveram exposição prévia aos esteroides anabolizantes. Então, onde que esses pacientes, onde esses atletas, né, acham essas drogas, né, e informações sobre ela? Principalmente na internet, via fóruns e blogs, e normalmente eles já fazem uma compra de um pacote. Então, um pacote com as drogas já, os tipos de testosterona, junto já com as drogas que faria uma profilaxia das complicações. Foi feito um estudo internacional envolvendo 13 países, em que viu que avaliaram os suplementos nutricionais nesses 13 países, né? E eles observaram uma contaminação de mais de 20% com esteroides anabolizantes na fórmula. Então, mesmo indivíduos que não sabem que estão tomando, podem estar tomando de forma indireta. É muito prevalente no meio do fisiculturismo, onde tem uma relação mentor-mentorado muito forte. Então, os usuários mais experientes, que já fizeram uso de alguns ciclos, são vistos como um mentor. Então, ele tem outros usuários que estão começando ainda nesse meio, e esses mentorados são conduzidos mesmo por esses usuários mais experientes, baseados em evidências anedóticas. Então, é puramente pela experiência pessoal desses usuários mais antigos. E esses conselhos desses usuários mais experientes acaba sendo mais importante nesse meio do que a recomendação médica. Por isso que a educação médica é essencial para entender como é que funciona, para poder atuar nesses pacientes, né? Para a gente poder aconselhar eles da melhor forma. Então, aqui, acho que ficou um pouco borrado, mas é o eixo hormonal, né? Então, a gente tem o hipotálamo, a hipófise e os testículos embaixo. Aí, a gente tem que o hipotálamo faz um ciclo pulsátil, produz um pulsátil de GNRH, que atua na hipófise, produzindo LH e FSH, que vai atuar nos testículos para a produção de testosterona e a espermatogênese. Essa testosterona, ela atua tanto intratesticularmente para a produção de espermatozoides, tanto quanto ela sai dos testículos, né, e tem os efeitos virilizantes e também comportamentais no sistema nervoso central. Então, entre os efeitos da testosterona estão os efeitos androgênicos, em que há o aumento da pelificação, o estímulo às glândulas sebáceas, a espermatogênese e a libido e agressividade também no sistema nervoso central. E também temos os efeitos anabólicos, então a testosterona vai aumentar a síntese de massa magra, a síntese proteica de músculos, aumentar a lipose, a gordura como o substrato energético e dando um maior vigor físico para o indivíduo. Então, como é que os esteroides anabolizantes entram nesse eixo, né? Eles atuam suprimindo o hipotálamo e diminuindo a produção de GNRH, atuam na hipófise também, aumentando esse feedback negativo, diminuindo o LH e o FSH, e, consequentemente, diminuindo a testosterona também produzida endogenamente.
A duração da supressão e os sintomas são muito variáveis, eles dependem das drogas utilizadas, das quantidades, das diferentes combinações e da duração do ciclo. A recuperação mais rápida do eixo está relacionada a quanto mais curta a exposição, mais rápida a recuperação. Doses mais baixas também e pessoas mais jovens têm uma recuperação mais rápida, além daqueles que já também tinham uma testosterona basal mais alta. Homens mais jovens também têm um eixo, entre aspas, mais elástico, então seriam capazes de recuperar mais rápido que os homens mais velhos. Tem uma ampla variação da combinação de drogas, dose e duração de uso. É diferente então, o abuso de esteroides anabolizantes é bem diferente da terapia de reposição de testosterona que é feita dentro do consultório com as suas indicações. Mais de 90% combinam múltiplos androgênios, variando de 500 a 1.500 miligramas na semana. Então, entre os efeitos adversos, a gente tem a ginecomastia, a alopécia, a diminuição da libido, sintomas depressivos, acne, o aumento do hematócrito, levando a uma hiperviscosidade sanguínea, o hipogonadismo e atrofia testicular, a hepatotoxicidade, o aumento de placas, né, ateroscleróticas nas artérias, aumento de eventos cardiovasculares e lesão renal. No diagnóstico, então, a gente sempre vai pesquisar os sintomas, se tem um humor deprimido, uma fadiga, letargia, se há insônia, diminuição de libido. No exame físico, a gente vai pesar, medir a altura, aferir a pressão arterial, ver se o paciente tem acne, ginecomastia, se tem já uma atrofia testicular, uma alopécia. A gente vai primeiramente solicitar um painel hormonal com LH, FSH, estrogênio, testosterona, testosterona livre, SHBG, prolactina, hemograma, perfil lipídico, PSA. A gente vai solicitar também função renal, função hepática, né? E a espermatogênese, ela demora um pouco mais de tempo para estabelecer, então, normalmente, pode-se solicitar um espermograma após 6 meses. Então, como que vai acontecer o tratamento? Aqui é uma foto de um dos artigos que eu utilizei, então, aqui à esquerda, né, que tem o uso do androgênio, a gente tem aquele eixo que eu já tinha falado sobre como os esteroides anabolizantes atuam no sistema nervoso, diminuindo a produção de testosterona, e aqui à direita a gente tem o tratamento, né, que é feito com clomifeno, que é um SERM, né, que atua bloqueando os receptores de estrogênio na hipófise, aumentando a produção do LH, que vai atuar nas células de Leydig, aumentando a produção de testosterona endógena. As gonadotrofinas também podem ser utilizadas conjuntamente, que vão atuar diretamente ali nas células de Leydig, também favorecendo esse aumento de testosterona endógena. Então, aqui é uma linha do tempo de como é feito o tratamento do hipogonadismo induzido por esteroides anabolizantes. Então, primeiro de tudo, é parar o uso de esteroide anabolizante, né? E coletar um laboratorial de início. Aí, a gente começa, se o paciente tiver bastante sintomas e tiver o diagnóstico com uma testosterona baixa, aí a gente começa a terapia de reposição com testosterona durante 4 semanas. E a gente também coloca o SERM durante essas 4 semanas, que normalmente nesse artigo que eu vi, é citrato de clomifeno 25 miligramas em dias alternados. Aí, depois dessas 4 semanas iniciais, a gente vai checar os laboratoriais. Se o paciente continuar sintomático, a gente vai continuar o SERM, e se tiver uma resposta baixa, se a testosterona continuar muito baixa, o paciente estiver muito sintomático, a gente vai adicionar HCG de 1.000 a 3.000 unidades, 3 vezes na semana.
Com 8 semanas, a gente vai solicitar novos exames laboratoriais e com 10 semanas a gente vai reduzir o uso do CERM em 50% da dose. Já entre 12 e 14 e 16 semanas, a gente vai continuar com esse CERM em 50% da dose inicial, até a gente ter o nível de testosterona endógena atingido a níveis de normalidade. Se com as 8 semanas a testosterona ainda estiver baixa e tiver muitos sintomas, tem uma maior chance de ter uma falha testicular primária. E nesse caso, seria necessário prolongar a terapia de reposição com testosterona. Agora, um pouco sobre os outros efeitos adversos, né? A ginecomastia, ela acontece em 50% dos usuários de esteroides anabolizantes e ocorre por um desbalanço entre a testosterona e o estrogênio no tecido mamário. Ela pode acontecer pós-ciclo, principalmente com a administração do HCG, né, que faz surgir por si só a ginecomastia, e também tem relação com a testosterona que foi utilizada no ciclo. Então, também pode acontecer durante o ciclo, dependendo da relação dos efeitos anabólicos e androgênicos das testosteronas usadas. Os esteroides suscetíveis à aromatização também aumentam a chance da ginecomastia acontecer durante o ciclo. A finasterida, que é usada em 10% dos usuários para profilaxia de alopécia, pode potencializar essa ginecomastia. Então, é necessário também fazer a descontinuação desse medicamento se o paciente tiver esse quadro. Tribulus terrestres é um fitoterápico que é muito utilizado também como profilaxia pelos usuários, mas não tem comprovação e, inclusive, pode piorar o quadro. A duração da ginecomastia é um importante fator prognóstico. Se ela passou de um ano, há uma grande chance de uma parte desse tecido mamário ter sido substituído por fibrose, e aí, nesses casos, pode ser necessária até uma cirurgia. O tratamento é feito com tamoxifeno, 20 miligramas dias, e se a ginecomastia for induzida por uso de HCG no pós-ciclo, a gente pode usar o tamoxifeno 10 miligramas dia. O anastrozol, também os inibidores de aromatase, podem ser utilizados para o tratamento desse quadro. Agora, sobre a disfunção sexual, então, 44% tem diminuição testicular com o uso dos esteroides anabolizantes, 31% tem diminuição de libido e 19% tem disfunção erétil relacionada. E o principal tipo de esteroide anabolizante que causa essa complicação é a nandrolona. Os inibidores de fosfodiesterase 5 são os medicamentos usados para tratamento dessas disfunções. Agora, sobre a infertilidade, né, que é um importante efeito colateral, ela é causada por uma redução da testosterona intratesticular. Então, os esteroides anabolizantes atuam fora do testículo, né? E como suprime essa produção de testosterona endógena, aí o meio intratesticular fica sem testosterona, e o que leva a uma oligospermia ou até uma azoospermia. Tem uma provável resolução espontânea após 4 a 12 meses da suspensão dos medicamentos, mas pode ser utilizado também o CERM e ou gonadotrofina para restabelecer o eixo e, assim, ter uma recuperação mais rápida da espermatogênese. Porém, essa recuperação também é muito individual e muito variável, depende muito do paciente e do tipo de droga que foi utilizado anteriormente. A policitemia acontece por um aumento da eritropoetina, aumentando o hematócrito e aumentando a viscosidade sanguínea, e dessa forma aumentando também os eventos cardiovasculares nessa população. Lembrando que os esteroides anabolizantes por si só também já aumentam os fatores procoagulantes no sangue e diminuem os fatores anticoagulantes. Então, todo esse ambiente aumenta a chance de placas, né, e eventos cardiovasculares. E o tratamento, um dos tratamentos para polistemia, além, lógico, de parar os esteroides anabolizantes, seria a flebotomia.
Agora, um pouco das dificuldades, né, em relação a esse tema. Tem ainda um pouco controversa essa polifarmácia durante o ciclo para reduzir os efeitos colaterais, então não se sabe exatamente o quão benéfico realmente é fazer uma profilaxia das complicações. É um tema complexo em que muitos pacientes realmente adquirem um vício às drogas, e também muitos têm muito medo da síndrome no pós-ciclo, e o que leva eles a fazer um uso contínuo dos esteroides anabolizantes. A redução de danos tem como objetivo diminuir a frequência e dose, diminuir as complicações e fornecer um suporte multiprofissional para esses pacientes. Na Austrália, foi feito um treinamento de médicos, que inclusive a Bia, se não me engano, mandou esse PDF, que tem até, assim, como abordar esse paciente, como entrevistá-lo de uma forma que seja mais acolhedora e que eles possam se abrir melhor, né, e se sintam mais confortáveis de contar sobre o uso dessas drogas. Depois desse treinamento, foi feita uma pesquisa com os médicos, e eles falaram que 44% dos pacientes deles tiveram intenção de diminuir a dose, e 12% tiveram intenção de parar o uso. E, então, a falta de confiança na equipe médica leva a uma omissão por parte do paciente do uso dessas drogas. Por isso que, mais uma vez, eu bato nessa tecla da educação da equipe médica como um todo. As limitações. Há uma variedade muito grande dos tipos de ciclo e combinação de drogas, tornando muito difícil também de fazer estudos, né, em relação a isso. A maior parte dos achados tem baixa evidência científica, então mais estudos são necessários. Não se tem estudos sobre o impacto real em adolescentes e adultos mais velhos, idosos, que fizeram uso ou fazem uso de esteroides anabolizantes, né? E a redução de danos também precisa ser mais estudada e melhor implementada também pela equipe de saúde. Então, concluindo, né, a apresentação, a gente tem um aumento importante do uso de esteroides anabolizantes no público não atleta, o que é hoje já uma questão de saúde pública. Há uma necessidade de estudo e conhecimento por parte dos profissionais de saúde para poder acolher e aconselhar esses pacientes e fornecer um acolhimento desprovido de julgamentos. O aconselhamento visa impedir o uso futuro, diminuir ou até interromper o uso atual. A gente também deve fornecer o tratamento das condições associadas e também fazer essa terapia de redução de danos, para que eles possam aconselhar e diminuir os danos, já que os pacientes já estão fazendo uso dessa droga. Aqui são as referências que eu utilizei para essa apresentação, e é isso. Obrigada. Perfeito, Melissa. Parabéns pela apresentação. Vocês me ouvem direitinho aí? Tá tudo certo? Sim. Então tá bom. Pessoal, temos perguntas? Pergunta da Fê. Oi, Melissa. Olá. Eu não tenho pergunta, na verdade, não. Tenho um elogio, porque eu acho que talvez para quem é médico seja mais tranquilo, né, esse tipo de assunto, mas para as outras especialidades acaba, às vezes, ficando um pouco confuso. Eu achei a sua apresentação muito didática, achei uma linha do tempo, a história muito legal. Gostei que você abordou a questão do tríbulos, porque é algo que no consultório de nutrição, nem tanto aí na Unifesp, mas no consultório aparece demais o pessoal usando, né, e achando que pode ser uma alternativa, e ficando até bravo quando a gente tenta argumentar que não tem
esse respaldo científico todo, né? Então, muito bacana a sua apresentação, era só esse comentário mesmo. Legal, muito obrigada, Fê. Feliz. Mais perguntas, comentários? Mel, eu vou aproveitar aqui, enquanto o pessoal está concatenando as ideias aí para te perguntar as coisas, eu vou lançar um desafio aqui para você, que, poxa, médico do esporte, você está atendendo no seu consultório e chega um paciente, foi indicado para você, fala, doutora Melissa, eu vim aqui porque eu quero fazer uso de esteroide anabolizante. Eu quero um acompanhamento médico para fazer uso. Por exemplo, eu sou um atleta amador, eu faço triatlon e eu quero utilizar. Como é que você contornaria essa situação? Qual seria o seu approach frente a esse paciente? Coisa bem prática, né? Tá. Eu acho que primeiro eu tenho que falar para ele muito bem sobre os riscos, porque eu acho que muitas vezes esses pacientes acham que vai melhorar e o esporte, a performance, mas não, eu acho que eles não têm noção do real risco. Tipo, eu acho que até sabem algumas coisas que acontecem, mas acho que nunca vai acontecer com eles. Acha que é só com pessoas que utilizam muito por muito tempo e que na real que não existe dose segura, né? Então, eu acho que tem que primeiro começar por aí, educando esse paciente, porque eu acho que são esses que acabam utilizando sem nem saber dos riscos. Então, eu acho que mais apresentar os riscos mesmo, conversar bem, mostrar números, mostrar as complicações que vão acontecer, e acho que é mais por aí que eu abordaria. Perfeito, você foi muito bem no seu slide de conclusão, comentando sobre o acolhimento, que eu acredito que seja a nossa função enquanto médicos, e claro, um acolhimento desprovido de julgamento, com tudo que a gente aprende, né, no dia a dia, aprende com o Mauro, principalmente, a questão de ter um reforço positivo, né, para aquele paciente, do tipo assim, se você usar isso aí, você vai morrer. Não, você tem muitos problemas, como você falou, usando o esteroide anabolizante, e mesmo para aquele paciente que já é usuário, por exemplo, que cai na tua mão ali, é você explicar dos problemas, mas explicar os benefícios que a pessoa vai ter, né? Ela não utilizando mais esse tipo de substâncias, vamos dizer assim. Mas perfeito. O Marquinho quer falar. Vamos lá, Marcos. Melissa, parabéns aí pela apresentação. Obrigada. Exatamente nessa linha que você acabou de falar, que o Cris perguntou, né, como é que a gente conduz, porque eu estou tendo, né, e até tive semana passada, um paciente meu que, assim, eles fazem cirurgia bariátrica, aí eles já querem, eles querem já virar a chave para virar super-homem, né? Acham que é da noite para o dia e tal. E aí, não raro, eles vão buscando usar anabolizantes, porque na cabeça deles é encurtar o caminho. E eu recebi um paciente na semana passada, enfim, e ele trouxe um e-book que ele baixou de um médico no Instagram, que fala exatamente sobre o que você colocou, sobre como evitar os efeitos colaterais, quais são as medicações. Então, assim, eles já estão antevendo um problema que eles sabem que vai aparecer, então ele baixou esse e-book e ele trouxe para mim na consulta para tirar dúvida e tal. E assim, eu de verdade, eu não estou sabendo conduzir esse paciente, porque eu já expliquei para ele sobre os malefícios, disse que essa conta vai chegar, que não é tão fácil, e ele está irredutível, que ele quer, porque quer, enfim, ele segue os médicos aí. Eu nem sei se o médico é endócrino, na verdade. Mas essa questão, tipo, se existe algum caminho, né, que a gente possa orientar esse paciente para evitar, se de repente existe algum... Você falou que a Bia trouxe algum material sobre a condução na Austrália. Você consegue falar um pouco melhor sobre isso? É um PDF, na verdade, que foi feito esse treinamento lá na Austrália, e aí ele tem sobre os potenciais riscos, as drogas que são utilizadas para redução de danos nesses pacientes, a forma como entrevistar eles e ter
Fornecer esse acolhimento e meio que, como que eu posso dizer, deixar o paciente mais confortável possível para que ele possa te falar a verdade do que ele vai usar e do que ele está usando, né? E, enfim, mas eu acho que uma coisa que eu tinha pensado, até puxando o que o Cris tinha me perguntado anteriormente, a gente, por exemplo, na área da medicina do esporte, a gente tem vários recursos, muitos recursos de melhora de performance que sem o abuso de esteroides anabolizantes. Então, talvez fornecer esse caminho para eles, sabe? De quantas mudanças alimentares ou suplementos ergogênicos que têm comprovação que melhoram a performance, então talvez tentar levar ele por esse lado, porque muitos pacientes não sei se têm noção do quanto que dá para melhorar também de forma natural, assim, né? Acho que talvez também fornecer esse outro caminho, enfim. Mas é isso. Legal. Não é Também só falar do malefício, mas também apresentar outra alternativa. Né? então, Não é só tirar dele, tem que dar alguma coisa, né? eu não sei se o Cris tem alguma outra abordagem também, porque eu também fico um pouco na dúvida, assim, eu não atendo ainda, né, mas no futuro eu fico um pouco na dúvida com esses pacientes que vão falar, eu vou usar do mesmo jeito, e, sabe, é um pouco, eu acho que, lógico, eu tentaria falar dos riscos mais, tentar fornecer esse outro caminho que eu estava falando, mas eu fico um pouco na dúvida, assim, de como manejar essa situação, sabe? Olha, Mel, o que eu posso acrescentar aqui, na verdade, é muito pouco, sabe? Porque você já disse muito bem, assim, você vai ter um approach, você pôs no slide, do acolhimento, né? Sem julgamento, você vai fazer com que o paciente se sinta o mais à vontade possível para falar as coisas, né? Eu vou abrir um parênteses aqui, às vezes eu já atendi vários pacientes que chegam com os exames eixo suprimido, etc. Assim, você vê que o cara fez uso de esteroide anabolizante, né? Você orienta, você fala, etc. E alguns deles, eles são realmente irredutíveis, como o Marcos está dando de exemplo, né? Não é um caso fácil de ser conduzido. E nesses casos, a gente, para não perder o paciente, claro, não perder no sentido econômico, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero dizer, mas para não fazer com que a relação médico-paciente fique desgastada, né? Porque você quer uma coisa e o paciente quer outra. Então, para não desgastar isso aí, ao ponto dele abandonar você e continuar utilizando o esteroide anabolizante, é ter o apoio psicológico. A gente tem que lembrar o seguinte, né? O uso abusivo do esteroide anabolizante, o uso não terapêutico, ele, em potencial, ele causa ou agrava problemas psíquicos de base, né? Isso a gente sabe, é nítido, né? A gente fica sem saber quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Essas drogas a gente sabe que elas causam dependência, mas por outro lado, a gente fica muitas vezes sem saber se aquela pessoa que é usuária e que acabou ficando adicta, viciada no uso dessas substâncias, se ela já não tem uma doença psicológica de base, tá? Que também extra julgamento, não é questão nenhuma ali. É mais para a gente saber que esse paciente ele vai precisar do apoio da equipe transdisciplinar. Isso é fundamental. E no nosso ambulatório, a gente fica muito à vontade em falar isso, né? Porque a gente está sempre ali com o médico, com o nutricionista, com o educador físico, com o psicólogo, tá todo mundo junto ali, todo mundo fala a mesma língua, todo mundo é amigo, etc. Agora, quando a gente está no ambiente fora da faculdade, ambiente privado, é só tomar cuidado para a gente não cair naquele rodízio de especialista, tá? Porque amanhã você vai ser médica do esporte em outra cidade, em outro estado, aí você encaminha o seu paciente para um psicólogo e ele às vezes não tem a mesma linguagem que você. Eu acho até difícil isso acontecer, mas às vezes não tem. Às vezes o nutricionista não tem a mesma linguagem que você. E aí o paciente passa contigo e passa com alguém da equipe e ele fica sem saber quem vai seguir. Então, a equipe ela tem que ser coesa nas suas ideias, como a gente faz no ambulatório nosso, da endocrinologia do esporte e do exercício. É só tomar esse tipo de cuidado. Mas, repito, com esses cuidados todos, eu vejo que não tem muito o que acrescentar, porque realmente, Marcos, são casos difíceis, tá?
Eu já tive um paciente, por exemplo, aqui acho que dar exemplos, acho que ajuda a explicar bem essa situação. O rapaz passava comigo por obesidade, parou de passar, ficou uns 4, 5 anos, abandonou tudo e ele começou a treinar como um louco. E ele fazia exercício resistido de monte, o cara fazia até overtraining, cara. E ele queria utilizar esteroide anabolizante, quer dizer, mudou da água para o vinho, né? Ele tinha um problema de obesidade e sedentarismo. 4, 5 anos depois, ele aparece no consultório, ficou longe esse tempo todo, já querendo usar esteroide anabolizante, e ele queria um acompanhamento. Ele falou, eu sei que você é contra, mas eu vim aqui porque eu confio em você, eu queria que você me acompanhasse. Aí, obviamente, com todo o jeito, né, como a Melissa falou, com todo o approach, com todo o acolhimento, eu falei, não, realmente, eu não sou a favor, a gente não vai utilizar aqui, por isso. Agora, esse é um paciente que ele foi embora da consulta e ele não apareceu mais, entendeu? Mas eu também não ia abrir mão de orientá-lo da maneira correta, né? A relação médico-paciente ela vai até um determinado ponto ali também, porque todos nós temos os nossos limites também, profissionais, éticos e pessoais. Então, assim, tem situações, gente, infelizmente, que nós temos que ter humildade o suficiente para falar, eu não consegui resolver esse caso. É frustrante, tá? Admitir essa derrota, entre aspas, mas tem situações que você não tem o que fazer também, né? Por outro lado, eu tentei com esse menino, de todas as formas, mantê-lo ali num caminho bom, entendeu? Agora, ele me parecia, de certa forma, irredutível. E hoje eu consigo falar isso porque ele não apareceu mais no meu consultório, né? Eu não sei o que aconteceu com ele, eu especulo que ele tenha arrumado alguém que o, entre aspas, né, acompanhasse utilizando, que não existe esse tipo de acompanhamento, vocês sabem bem, mas enfim, existem alguns limites também, essa outra mensagem que eu queria passar para vocês, mas o acolhimento sempre. E antes desse menino ir embora, uma frase importante que eu falei para ele, eu vou repassar para vocês, falar, olha, não sei qual vai ser sua escolha, mas se você voltar aqui com efeitos colaterais, etc., eu vou acabar te acolhendo, né? O que não significa que eu vou compactuar, vou concordar que ele esteja usando, mas nós somos médicos, independentemente de qualquer coisa, tá certo? Então, a minha visão aqui, a nossa visão do ambulatório, é de que nós vamos acolher sempre esses pacientes, independentemente de qualquer divergência de ideias, etc., porque, afinal de contas, eles são leigos, né? E nós temos por dever orientá-lo e ter um approach da melhor maneira possível, tá? Marcos, é uma realidade que tem aparecido muitos nos consultórios, por isso que eu comentei antes da Mel comentar, isso tem sido muito frequente no dia a dia, e tem situações nas quais a gente tem êxito, e essa situação desse menino, possível e provavelmente eu não tive êxito, cara. Eu acho que dando exemplos assim, eu falo mais que 1000 palavras, entendeu? Legal, até conforta. Provavelmente esse paciente eu vou perder um segmento, eu não vou conseguir acompanhar. Ele está exatamente nessa mentalidade aí que você falou. Ele está redutivo, ele quer porque quer. Mas é bom escutar isso. A gente fica com peso, né? Puxa, caramba, eu não consegui fazer o trabalho que a gente tinha treinado para isso, né? Mas acontece, é do jogo, né? É que não depende exclusivamente da gente, né, Marcos? Né, Mel? Não depende exclusivamente da gente. Mauro, você quer comentar o que ajudar a gente aqui, cara? Para vocês que são endócrinos, né, médicos, assim, tem um tempo menor, né? Porque o paciente ele vai no consultório e ele vai com um objetivo já determinado. Para mim, para nós que somos psicólogos, né, a gente tem um período onde a gente pode trabalhar mais várias questões, como a educação. Então, com a experiência que nós temos com vocês, a gente informa um pouco sobre os riscos, a gente explica sobre os efeitos colaterais, né? Não com tanta profundidade, sabe, sobre uso de esteroide,
sobre os problemas cardíacos, sobre as alterações hormonais, as questões psicológicas. A gente fala sobre um pouco sobre os mitos, né? A gente aborda algumas crenças errôneas que sobre o esteroide que o indivíduo vem. A gente trabalha um pouco sobre a exploração das motivações do paciente, entender o porquê, identificar-se quais são as inseguranças dele. E aí a gente também tem aquela questão do apoio emocional, né? Então, a gente, além de você criar um espaço seguro, né, você vai validar as emoções do paciente. Né? A gente vai ajudar ele a entender o que é normal, o que é se sentir inseguro, o que é se sentir pressionado, porque a maioria desses atletas, eles se sentem pressionados, eles olham o corpo do outro, então ele vê o corpo do outro com mais fibra e ele já se sente diminuído. Eu estava, nesse final de semana, num campeonato de bodybuilder natural, então você vê assim, a luta que é para os atletas, né? Então, isso acontece na academia, isso acontece onde você vai, então tem sempre essa questão da insegurança. A gente trabalha no desenvolvimento de habilidade, né, as alternativas saudáveis que o paciente tem, então eu vou pedir para que ele possa ir numa boa Nutri, né, para que ele possa ouvir mais sobre esse assunto. A gente fala das técnicas de enfrentamento, né, como é que o indivíduo precisa lidar dessa pressão, ou seja, você fala também, você usa muita técnica de tratamento comportamental, como a TCC, né, eu já falei sobre a entrevista motivacional. Enfim, a gente tem uma gana de outras coisas que facilita mais, porque a gente tem mais tempo, né? Você trabalha as definições de metas realistas com o paciente, sabe? Ele tem um modelo na cabeça dele de um ídolo, de alguém que ele queira ser, que ele queira se tornar. Todo mundo tem isso, né? E aí você vê se é possível, se a caminhada dele vai dar para aquilo ali, se ele geneticamente, você já viu, você já percebeu como é que você pode se desenvolver nesse sentido, para ver se aquela meta dele é alcançável. E depois, né, tem o encaminhamento que você vai encaminhar para a equipe transdisciplinar, que é muito mais fácil. Então, lidar com esse tema exige uma sensibilidade, uma empatia, né? Porque quando você ajuda os pacientes, você não precisa ter esse medo de você estar com o paciente e dele não dar certo, porque no final das contas, a escolha sempre é dele. É sempre uma escolha. Por mais que você dê todas as opções, ele tem a escolha. E dependendo de onde ele está, dependendo dessa pressão toda, se ele não souber lidar, ele vai se entregar para aquilo. Então, nós, como pacientes, nós vamos fazer o melhor que a gente pode, né? Não esperando do paciente uma mudança, mas dando todas as ferramentas, porque ele pode não mudar com você hoje, mas vai ter um momento que ele pode ter um efeito colateral, ele vai se lembrar disso. Inclusive, tem as pesquisas que falam que é importante o paciente ir no psicólogo, porque depois, quando ele tiver alguma dificuldade, ele vai se lembrar daquilo que foi dito. Você entende? Aí ele tem a possibilidade de poder voltar para esse ambiente. Não sei se isso já ajuda, né? Mas é isso. Comentou, Mauro, ela pode ter, entre aspas, título de slide até, assim, sabe? A escolha é sempre do paciente no final, né? Não depende só da gente, né, Marcos? Aquilo que a gente estava comentando, assim, vai depender dele. E como é o paciente, é a vida dele, ele vai ter o leque de opções mesmo, que a gente tem comentado aqui, que o Mauro finalizou aqui falando, mas a escolha vai acabar sendo dele no fim. A gente vai fazer tudo para não ter a derrota, né? Mas ela faz parte do jogo mesmo. Não, e outra, se você vê no macro, não é uma derrota, porque é um período, né? Porque ele vai ter efeitos colaterais dependendo quer dizer, não dependendo, a longo prazo, ele vai ter efeitos colaterais sobre isso, né? Mas isso
tem pacientes que têm os efeitos, mas eles falam, olha, valeu a pena tudo isso. Né? Tem aquele que foi campeão várias vezes, ele está andando aí na cadeira de roda, mas para ele tudo valeu a pena. Né? O Ronnie Coleman, né? Para ele tudo valeu a pena. Então, depende do objetivo da pessoa. Agora, esse final de vida, ele está, assim, dá dó, né? Mas ele tem todo aquele tempo de convivência que ele viveu na glória. Agora, só que nós não estamos vendo os dias dele andando na cadeira de roda, dele se... Aí é uma outra situação, aí o indivíduo vai viver sozinho isso. Você entende? E também ele não vai poder fazer nada, ele tem que falar que valeu a pena, porque como é que ele vai fazer? Se ele fala, puxa, eu trocaria tudo isso por estar tranquilo agora, por estar saudável, a gente não sabe qual que é a situação do indivíduo. Eu já lidei com pessoas, com velhos, com senhores de idade, até mais de 100 anos, e eu vi o sofrimento do que é a pessoa estar na cama, do que a pessoa não poder fazer tudo que ela fazia. Eu convivi com tudo isso, mas a maioria das pessoas não convive, né? Nós estamos aqui, quando você quiser lembrar do Ronnie Coleman, você vai olhar só ele grande, você não vai olhar ele agora. Talvez você não tenha condições psicológicas para olhar para aquela pessoa, que ela se tornou naquilo. Lembra que nós tivemos um paciente, um residente que faleceu, que passou conosco. Né? Ele usava esteroide anabolizante, e quando ele estava conosco, nós nunca falamos para ele, porque ele nunca nos ouviu, nunca olhou para a gente. Você entende? Então, tem um dado desse, que a gente... Por isso que é importante, a gente sempre conviveu junto, sempre ouviu as preceptorias dele, normal, sabe? Cada um é responsável pela sua vida. Freud fala, você é responsável até pelo teu inconsciente. Entende? Aí, só que assim, pronto, faleceu, morreu, ninguém fala nada, todo mundo bota um pano em cima, mas foi esteroide anabolizante, amigo. Não tem a dúvida. Não tenha dúvida. Colheu o que plantou. Perfeito, Mauro. Porra, pessoal, mais dúvidas, comentários? Mel, antes da gente fechar aqui, só para deixar todo mundo mais ou menos situados ali, né? Principalmente o pessoal da residência. Enquanto nós estamos acostumados a receber esse paciente usuário de esteroide anabolizante com hipogonadismo que é o tema da aula, hipogonadismo hipogonadotrófico funcional, pelo uso de esteroides anabolizantes, tem outras causas, né? Obesidade pode causar o MOSH, que é um hipogonadismo funcional, enfim. Mas pensando no uso de esteroide anabolizante, nós estamos no consultório e a gente está recebendo aquele paciente cujo eixo não está voltando ao normal, o eixo gonadotrófico. Então, a gente vai acabar lidando rapidamente com os medicamentos que você mencionou ali, né? Com aqueles guidelines, as diretrizes que mostrou. Agora, vale lembrar para todo mundo que, para a grande maioria dos homens que utiliza, pensando ali no sexo masculino, que foi o que você enfatizou, né? No caso. Sim. O eixo, ele tem potencial de voltar sozinho, e se a pessoa é mais jovem, como você mencionou, até mais rápido do que quando a pessoa tem mais idade. Gente, pensando sob o ponto de vista endócrino, isso vale para todos os eixos. Por exemplo, um senhor de 80 anos que tenha um hipertiroidismo, tá? Ou que ele esteja, por exemplo, utilizando um remédio de tiroide, o hormônio tiroidiano, a levotiroxina, numa dose acima da que é adequada para ele vai suprimir o TSH, certo? Sim. Você reduz a dose do hormônio tiroidiano dele para o TSH normalizar. Mas ele pode demorar mais que o jovem para o TSH normalizar, sabia? O eixo hormonal, não só o gonadotrófico, né, mas pensando em todos os eixos hormonais, o eixo hormonal, ele volta com uma certa dificuldade com o passar dos anos, com o envelhecimento. Ele não vai voltar de bate-pronto, tá? Num indivíduo jovem,
Isso porque os estudos que eu vou falar são feitos naquelas pessoas na faixa etária de 30 anos, mais ou menos. Para o eixo voltar ao normal e você ter LH, FSH e testosterona normalizados, leva mais ou menos 3 meses. A média é de 13 semanas, sem uso de medicamento algum. Quando você pensa em normalizar um espermograma, que aí o buraco é mais embaixo, literalmente, você já fala em 16 semanas, são 4 meses. Você colocou na prática aí até fazer em 6 meses, né? Pode ter consultor, porque com 6 meses, a grande maioria dos homens, né? Estou falando de quem não usa remédio nenhum, o eixo é passível de voltar. Eu vou dar um exemplo aqui. Mulher está usando pílula anticoncepcional. Ela para a pílula, volta rapidinho o eixo dela funcionar de novo. Né? A pílula não é uma coisa que vai causar uma menorreia, um hipogonadismo na mulher perene, constante. Não. Da mesma forma nos homens. É claro que as doses, o tipo de substâncias, nem sempre é uma substância só, né? Coisas que a gente sempre menciona, aí não é igual o eixo da mulher voltar quando ela para a pílula, que ela pode engravidar no mês seguinte. No caso do homem que usa impropriamente o esteroide anabolizante, a gente espera 3 a 4 meses pensando nos hormônios do eixo e no espermograma, respectivamente, para normalizar, tá? Agora, voltando para a sua aula mesmo específica, o usuário, o paciente procurando o médico pela queixa ou pelas queixas do hipogonadismo, dentre outras que você colocou aqui, os sinais de ginecomastia, etc. A gente vai ter que lidar com as drogas, tá? É muito importante se a gente fixar uma coisa aqui. A gente precisa saber se aquele indivíduo, ele tem desejo de fertilidade ou não, tá? Porque para o indivíduo que tem o desejo de fertilidade, se alguém olhar para ele lá e ver que ele está com uma testosterona baixa, com sintomas de hipogonadismo, e de maneira inadvertida, ou até por falta de conhecimento, entrar com a testosterona para esse paciente, ele vai melhorar dos sintomas, mas ele não vai ter a fertilidade que ele tanto quer. A testosterona, ela não vai deixar o eixo funcionar, obviamente, e ele não vai ter produção, né, de espermatozoide e nem a produção de testosterona pelo testículo. Você sabe que dentro do testículo, para haver a produção de espermatozoide da maneira adequada, a concentração de testosterona intratesticular é 100 vezes maior do que a testosterona no sangue. Então, assim, a ferramenta, a máquina tem que funcionar perfeitamente para... Por isso que demora mais para ter o espermatozoide adequado, o espermograma legal, porque é assim, é o bolo pronto já, tá certo? O espermograma é o resultado final. A gente tem esses hormônios para a gente procriar, na natureza é para isso que serve, tá certo? Então, esse produto final, ele tem que ser muito mais bem elaborado, por isso que demora mais, tem todos esses poréns. Para o homem que tem o desejo de fertilidade, que é isso que a gente vai falar assim primeiro, você usa o citrato de clomifeno, que é o principal SERM mesmo, como você comentou na aula, ele é o principal. Existem vários protocolos, mas não tem ali uma verdade absoluta. Da Endocrine Society, que fala de você começar com 25 miligramas em dias alternados, como você falou. Sob o ponto de vista prático, agora eu estou falando com nível D de dado de evidência, tá? Opinião pessoal. Se fizer 25 dia sim, dia não, você não resolve o eixo do paciente de jeito nenhum. A experiência é muito ruim. A gente começa com 50 em dias alternados, ou 25 diariamente, tá? Lembrar que o que a gente tem para comprar no mercado, que é o clomifeno, que a gente tem, é de 50 miligramas o comprimido. Então, para usar 25 em dias alternados, o paciente teria que cortar o comprimido também. Além de ser, opinião pessoal, repito, uma subdose. Mas você vai ver no Endocrine Society, manda começar com 25 em dias alternados. Depois de um mês, dose os exames, tal, como você bem falou. Se não tiver legal ainda, geralmente não tá, isso costuma levar uns 3, 4 meses, aumenta-se a dose, 50 miligramas em dias alternados. Bom, você pode chegar até 100 miligramas diariamente do citrato de clomifeno, tá? Muitas vezes, o homem não vai ter
paciência de esperar isso aí, se ele não está melhorando dos sintomas. E, casado ao clomifeno, existe... Aí já é medicamento de exceção, que a gente faz muito pouco, muito menos. É usar a gonadotrofina coriônica, o HCG, que tem a sua similaridade com o LH, e você até comentou, usar de 1.000 a 3.000 unidades em dias alternados também. Uhum. O que a gente tem aqui, a apresentação é de 5.000 unidades. Então, uma das coisas que a gente recomenda, eu pelo menos recomendo a fazer, de usar 1 a 3.000 em dias alternados, usar 2.500, metade da ampola. Você pode fazer isso dia sim, dia não, ou fazer 2 vezes por semana também. Não tem a regra, aí vai muito da experiência de cada um, tá? E as medicações ficam conjugadas nesse sentido, tá? Um dos protocolos até, eles falam em você utilizar, acho que é australiano esse que eu vou te falar, eles falam assim, para aquele homem que tem a necessidade de ter o filho, né, de fertilidade, já nos próximos 6 meses, eles já começam com o clomifeno e com o HCG, a gonadotrofina coriônica, na mesma tacada, de cara. Começa com 25 miligramas diariamente do clomifeno e associa 3.000 unidades em dias alternados da gonadotrofina coriônica. Passados alguns meses, 3, 4 meses, não está dando certo, eles já associam o FSH. Aí você pode usar 75 unidades em dias alternados, 75 unidades diárias ou 150 unidades internacionais, dia sim, dia não. Também injetável. Aí é de mais exceção ainda. Normalmente isso aí acaba ficando reservado para as clínicas de reprodução humana, quando estão acompanhando o caso em conjunto conosco, no consultório de endocrinologia. Agora, tem aquelas situações nos quais não há o desejo de fertilidade e tem aquelas situações nas quais você tentou de tudo para melhorar os hormônios do paciente com clomifeno, com HCG, e nada está dando certo. Pode ter havido fibrose e alinização do testículo, porque o esteroide anabolizante, ele não só atua no eixo hipotálamo e hipófise, mas atua no testículo também diretamente. Tem relatos de fibrose e alinização, quer dizer, um testículo que perde função. Perdeu as células de Leydig, as células de Sertoli, foram substituídas por cicatriz. E nesses casos, o paciente vai ser aquele paciente que vai depender para o resto da vida da testosterona exógena mesmo. E, obviamente, nesse caso, óbvio que não vai ter a fertilidade, mas seria uma forma de você não deixar esse paciente hipogonádico. Porque do mesmo jeito que o excesso de testosterona é ruim, a falta de testo também traz inúmeras consequências, não só ósseas, musculares, psicológicas, neurológicas, mas também de ordem metabólica e cardiovascular. Então, a gente não quer nem que fique baixo nem alto, a gente quer que fique na média a testosterona do paciente, tá? Outro dado importante aqui, falando de uma classe de drogas que a gente usa muito pouco, porque é pouco estudada para essa finalidade da sua aula, que são os inibidores de aromatase. Letrozol, 2,5 miligramas, né, por dia, ou anastrozol, que você citou lá, 1 miligrama por dia. Lembrar que essas drogas, elas são drogas mais de exceção ainda, que eu particularmente não utilizo, porque anastrozol, mulher que tem câncer de mama e usa, como é inibidor de aromatase, o osso dessas mulheres fica com uma qualidade péssima depois. E a gente não sabe o que aconteceria com o osso desses indivíduos no futuro também, tá? Então, assim, existem algumas lacunas que, na minha também opinião, nível D de evidência, você vai ver escrito no artigo, mas eu acredito que a gente ainda não tenha uma liberação adequada, a gente não sabe quase nada do que vai acontecer com o paciente usando o inibidor de aromatase para essa finalidade, tá? Como uma última alternativa antes de você só dar a testosterona. E lembrando, você falou bem, né? Você tem bloqueio do eixo com a testosterona. A testosterona bloqueia hipotálamo e hipófise, mas a testosterona, isoladamente, ela bloqueia o hipotálamo. Mas ela, através da conversão em estrogênio pela aromatase, ela bloqueia hipotálamo e bloqueia hipófise. Daí que vem o racional, a plausibilidade biológica de você usar um inibidor de aromatase nesse caso. Porque, vamos lá, testosterona exógena, deu lá o esteroide anabolizante, o paciente recetomou isso aí. Ele vai ter um bloqueio de eixo via aromatização,
aquele estradiol, tanto no hipotálamo quanto na hipófise, podendo detonar testículo também por outras vias, tá? Mas hipotálamo e hipófise via aromatização. É o estrogênio que está fazendo isso, é o estradiol. E existe uma via direta da testosterona que já foi descrita, ela atuar causando um feedback negativo diretamente no hipotálamo. Isso aí também já tem, tá? Mas assim, só para vocês entenderem a situação de maneira global. Você tem clomifeno, HCG, pensando em fertilidade, casos de exceção no HCG e até às vezes precisando do FSH também. Lembrar que o HCG é similar ao LH. E para os casos de não ter desejo de fertilidade ou para aqueles nos quais o eixo realmente não volta, felizmente são casos de exceção, mas às vezes não volta, aí o paciente vai ficar usando testosterona direto, tá? E os inibidores de aromatase, a gente lê muito por aí, mas tem muito pouco estudo para sair prescrevendo por aí, tá? E uma última coisa nesse sentido, você até comenta num dos gráficos que você colocou ali de um artigo, de o paciente usar um pouquinho testosterona ainda quando ele está começando o seu tratamento com o SERM, por exemplo. Sim. Porque eles têm aquele sintoma de abstinência, né? E às vezes o cara tá com a testosterona de 800, mas ele tá com sintoma de abstinência. E a gente não sabe exatamente o porquê. Talvez porque a testo dele fosse 2.000 lá atrás. Mas a verdade é que ele tá com um testo normal alta, e tá com sintoma de abstinência. Esses caras, para espanarem e abandonarem o consultório, sumirem da sua vida, é muito fácil. Você não tá resolvendo o problema dele. O clomifeno vai esperar 1 mês para ele dosar o exame. Na prática, ele dosa em 1 mês, vai voltar com você, demora para sair o laboratório, o resultado. Depois de 2 meses ele volta com você da próxima vez. Quer dizer, ele está com libido baixa, ele está sentindo fraco, sintomas de hipogonadismo, ele vai sumir do consultório e ele volta a utilizar a testosterona. Então, o que a gente até está autorizado a fazer? É utilizar esteroide, a testosterona no caso, que vai ser uma droga que você vai usar só um período, como você mostra ali no gráfico, pequenininho, algumas semanas para depois sair. É a droga primeira que você vai tirar e utilizar o mais fisiológico possível. Por exemplo, se você der um decanoato de testosterona, um Nebido, o paciente vai ficar 4 meses, 3, 4 meses com aquilo no corpo. Gente, não vai usar isso aí, né? O ideal seria o mais fisiológico, aí você teria que usar o gel, tá? A apresentação atual que a gente tem em gel da testosterona é uma formulação bem concentrada, que é a de 16,2 miligrama por grama de gel. Utilizando um pump daquele ali, você vai utilizar 20 miligramas, aproximadamente. E se você utilizar 2 pumps, você vai usar 40,5 miligramas, que vai ser o equivalente ao fisiológico, entre aspas, dessa testosterona para ele, tá? E aí, o desmame não tem receita de bolo. Passados, 3, 4 semanas, você pode deixar um pump só. E a experiência prática, agora, nível D de dado de evidência de novo, nível X de evidência, o paciente fica bem. E depois, com um pump só, ele fica bem. E aí, a ideia, você está dando clomifeno para ele, tudo, está lá com uns 50 miligramas de acindianão, como a gente faz, já no segundo mês dá para tirar a testo, normalmente. E aí você vai ficar só titulando e monitorando o clomifeno. E uma coisa que a gente faz, né? A própria Endosociety recomenda isso aí. O paciente está com nível de hormônio normal, LH, FSH, testosterona, tal. Como é que você desmama isso aí? A Endocrine Society recomenda você reduzir, subtrair 12,5 a 25 miligramas por dia da tomada. Eu, normalmente, já vou... O paciente está tomando 50 de acindianão, eu já peço para tomar 25 de acindianão. Vai partir o comprimido de 50, que é o que tem, e vai tomar de acindianão. Chegou no próximo mês, aí fica mais difícil ainda de você cortar em 4 comprimidos. Aí você pode manter mais um mês, de repente, nessa dose e tentar tirar tudo de uma vez depois, tá? Quando tá no 25 de acindianão, já dá para tentar tirar. E às vezes você pode, ao invés de esperar um mês só, esperar 2 meses, 3 meses, vai depender muito de como você está sentindo aquele paciente. Às vezes é um paciente que você demorou muito para chegar a normalizar o eixo, esse talvez, eu estou falando talvez, seja um paciente que você possa deixar ele um tempinho a mais ali com o clomifeno, do que o guideline recomenda. Agora, aquele paciente que já com 2, 3 meses você já chegou no LH, FSH, tá tudo normal, testosterona bonitinha, tal, se ele tem desejo de fertilidade, o espermograma ficou bom rápido,
esse paciente você pode até, eventualmente, desmamar ele, como os guidelines recomendam, no tempo certo, mas sem lentificar mais do que o guideline está demonstrando aí para a gente, tá? E, basicamente, essas eram os pontos práticos, assim, que eu queria colocar para vocês com relação a manusear essas drogas e lembrar que não tem guideline verdadeiro, oficial, existem algumas propostas, né? E não tem receita de bolo. Cada caso vai ser um caso. Legal, Cris, muito obrigada. Entendi agora. Entendi bem melhor agora, porque eu li e não tem muito, não é estabelecido que nem você falou, como você faz na prática e tal. Então, legal, entendi. Obrigada. Beleza. E outra coisa é sempre descartar outras causas de hipogonadismo hipertrófico, porque às vezes, mesmo o paciente usando esteroide anabolizante, às vezes aquele paciente com obesidade grau 2, grau 3, que começou a treinar e ele já quer ir pelo caminho mais curto, e alguém falou que aquilo emagrece e ele está usando. E ele tem associado ao esteroide anabolizante um hipogonadismo funcional causado por NOSH, que é o hipogonadismo causado pela obesidade. Porque senão não melhora esse eixo dele nunca, ele está precisando emagrecer também. Sim. O que vai mudar a conduta na prática, ele vai precisar do clomid, do clomifeno, etc. A mesma coisa, mas ele tem que emagrecer junto também, tá? E uma segunda e última coisa que eu vejo que é importante, é tema de poucos estudos, tá? Mas existem 2 preditores daquele indivíduo que vai responder bem ao clomifeno. Quando você examina o paciente e ele tem um testículo maior que 14 ml e o LH dele é baixinho, é menor do que 6. Então, se ele tem um testículo não tão pequeno e o LH é bem baixinho, esse é o que responde melhor ao clomifeno. Você está dando clomifeno justamente para aumentar a gonadotrofina. Se ele já tem o LH de 11, 10, ele vai chover no molhado. Ele já precisa dele, teoricamente. E se o testículo for muito pequeno, o clomifeno não dá conta, não. Aí é um paciente que vai precisar do HCG estimulando diretamente a célula testicular dele também. Tá? Esses 2 são os valores de 14 ml de testículo e 6 unidades de LH. Agora, qual que é a aplicação prática disso aí que eu falei por último? Tem que ter orquidômetro no consultório, pessoal. Tem que medir o testículo do cara, senão nada feito. Nem para dar o clomifeno a gente vai estar dando da maneira mais adequada, vai estar dando às cegas. Tá? Você pode pedir um ultrassom de testículo até para estimar o volume, mas é um exame complementar, subsidiário, que a gente vai levar 2 semanas para voltar com você, que ele vai marcar o ultrassom, vai esperar resultado, uma porrada de coisa, sendo que você pode medir aquilo no consultório na hora e já ter a definição, muitas vezes, e ele só traz o exame de sangue para você, não precisando do exame da imagem. Entendi. Beleza. Vamos para o ambulatório agora, então? Sim. Então, vamos lá. Já estou por aqui, estou no aguardo de vocês todos aí. Beleza. Obrigada, Cris. Obrigada, Marcos. Parabéns, Melissa, mais uma vez. Obrigada, gente. Mel, obrigado aí.